Hola, 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 Dios los bendiga, Padre Jesús. Estamos acá en la radio Unicristo. Estamos trayendo un mensaje de la palabra de Dios. Hoy hace mucho frío, la gente quedó enferma, mi esposa enferma, la esposa del pastor Ricardo enferma, la hermana Concesión está con gripe, entonces hay un virus. Entonces, para proteger a la gente le dijimos que no venga, hasta que una semana el virus muere, y hay que proteger a la iglesia. Entonces el pastor Ricardo y yo estamos aquí para hacer el culto del domingo, ¿no es cierto? Entonces hoy vamos a hablar acerca de por qué Jesús era perseguido, por qué Jesús no era entendido, por qué los rabinos, viendo los milagros, no lo reconocían. Jesús decía, ¿no? Porque si él decía abiertamente, yo soy el Cristo, lo querían apedrear, lo querían matar, y él sabía que vino para morir en la cruz del Calvario, pero había un tiempo, él tenía que preparar a las personas, entonces él tenía que dejar un legado a los apóstoles y prepararlos, entonces no era el tiempo, y la gente lo tenía que descubrir. Hoy pasa lo mismo, vos tenés que descubrir a Jesús. Hay gente que no quiere investigar, no quiere saber nada de Jesús, no sabe si él vino o no vino, si vino no les importa, pero la historia nos muestra que es antes de Cristo y después de Cristo. La historia nos habla de que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, que resucitó. Eso está todo registrado en Roma. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, y si se cumplió una parte, se va a cumplir todo. Entonces vamos a pedirle al pastor Ricardo que lea en San Juan capítulo 3 la historia de Jesús hablando con un rabino llamado Nicodemo. Paz a todos. Antes de mais nada, prazer tê-los aqui. Quero sempre lembrar você que é importante para nosso ministério que você nos ajude a levar boas coisas, não só a boa nova para as pessoas, mas também um alento, né, de suas vidas, né, um alimento, uma roupa que você não use mais, não uma roupa rota, né, mas uma roupa inteira, que dá para se utilizar, né, e que você não queira mais, ou você emagreceu, ou você engordou, ou você caiu vamos dizer assim, caiu no gosto que você não quer mais para ti. Não quero mais isso, enjoei dessa roupa. Você pode doar para a gente um sapato, né? Uma calça que você não quer mais utilizar, pode nos ajudar aqui, tá bom? Então vamos lá ler aqui o capítulo 3 de João, né? No livro de João. Então diz assim, o título é Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Então ele diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi por ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, por ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como podemos um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim
é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Não pode ser isso. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para se condenasse o mundo, mas para que o mundo o fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Amén. Amén, gloria a Dios. Tremenda palabra, ¿no? Ahora vos fíjate, pastor. Tenemos acá un hombre principal de la sinagoga. Tiene estatus, tiene dinero, tiene reputación. Y él va a Jesús de noche, escondido en la oscuridad. Una pequeña linterna que daba a alumbrar para sus pasos, pero se escondía, ¿no? Que no lo vean. Y cuando él llega a Jesús y comienza a hacerle preguntas. Él vio milagros, él creyó, pero él no entendía que estaba ante el Cristo. Y Jesús le hablaba en parábolas, porque si él hablaba abiertamente lo perdía. Entonces tenemos que hablar a las personas con un lenguaje que las personas tienen que descubrir. Jesús lo que quería es que usted investigue y que se dé cuenta solo. Porque él, mira lo que le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Sabemos. Pero no entendía cuál era el mensaje. Y le dice: como maestro, ¿por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Jesús resucitó muertos, Jesús limpió leprosos, Jesús le dio de comer a 5.000 personas, Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches sin comer nada. Entonces Jesús tenía algo especial y Jesús enseña para que nosotros nos vaya bien, que hagamos oraciones, que hagamos... La gente va a la oración, a la petición. No, vos tenés amigos, tenés que hablar con tu amigo, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros terminamos el culto, nos quedamos hablando de diferentes cosas, de política, del matrimonio, de cómo ayudar a personas, sobre la ONG, ¿no? La obra social. Uno se queda hablando, tiene un diálogo, una amistad. Y con Dios también. No es solo ir a la oración y pedirle. Es hablar con Él, explicarle a Él tu necesidad. Y Él se interesa. Y Él se interesa tanto que le empezó a responder Jesús. Le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entiende esta palabra, nacer de nuevo. Tenían a Juan el Bautista que le hablaba que tenían que nacer de nuevo. ¿Cómo tenían que nacer de nuevo? Por el bautismo. ¿Qué representa el bautismo de las aguas? Que vos morís y resucitás. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Murió y resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, pastor, ¿por qué hay tanta persecución y tanta falta de entendimiento en las personas? Sim, eu creio
desta forma. Primeiro, o pastor falou de várias coisas que venham antes, passou a complementar o que o pastor falou, não que eu não tenha falado de tudo, mas as pessoas muitas vezes vão à igreja e ficam lá pedindo. Mas preste atenção, quando nós vamos à igreja, nós vamos dar culto, não é só pedir, nós podemos até pedir, ocorrem milagres dentro da igreja, e ocorrem solicitações para que nós possamos orar, né? E ali ocorrer. Mas, muitas vezes, quando as pessoas chegam lá, só querem receber e não dar culto. Temos que primeiro dar a Deus o culto que Ele merece. Agradecer a Deus todos os dias pela vida que você tem. Ora, como é pela vida que você tem? A minha vida, tem uns que possam dizer, eu estou com uma vida tão difícil arrumar emprego, difícil mesmo tendo emprego, mesmo me sustentar meus familiares. Mas você tem uma coisa que só Deus pode dar. Quando você abre os teus olhos durante a manhã, esta é a vida, tá? Agora, respondendo ao pastor, por que tanta perseguição? Existem muitos motivos para a perseguição. Interesses religiosos, né, favoráveis àqueles que estão em determinadas cadeiras, né? Naquela época, aqueles importantes do judaísmo, né, eles não queriam perder a posição. Por incrível que pareça, eu me lembro muito assim de, né, Caim, é como se fosse um Caim invejoso do outro. Ora, eles não podiam fazer o que Jesus, nosso mestre, fazia. Eles não podiam levantar ninguém do túmulo. Eles não podiam curar pessoas. Eles viam, Nicodemos viu e sabia, conhecia, tinha certeza de onde ele vinha e sabia que Deus estava com Jesus. E Deus só não queria admitir que Jesus também era Deus, perdão. Então, como eles poderiam explicar isso? Né? Inveja, né? Medo de perder os seus fiéis na época, né? Digamos assim, e perderam muitos, porque muitos seguiram a Jesus. Veja, Jesus até hoje é falado em vários lugares do mundo, né? Teve época em que algumas pessoas disseram, nós somos mais conhecidos do que Jesus. Mas veja, eu vou falar, quem falou isso, que eu me lembro, é um cara do grupo Beatles, um grupo de música em inglês. Ele falou isso, nós somos mais conhecidos que Jesus. Ora, eles achavam que eles eram conhecidos por todos os lados. Mas preste atenção, eles tinham rádio, tinham televisão, tinham filmes, tinham salas de cinema. E você não vê que a mão de Deus está nisso? A mão de Deus está em Jesus? Porque Jesus não tinha sala de exibição, não tinha filmes, não tinha rádio, não tinha televisão, e até hoje a palavra de Jesus chega até nós. Então a raiva deles, no meu entender, pastor, é que eles tinham muita inveja e não queriam aceitar a verdade, né, do Evangelho, né? Eles não queriam aceitar que Jesus era o Filho de Deus. Eles não queriam aceitar porque aquilo lhes tomaria o poder, né? Já pensou se eles admitem a quem os fiéis daquela época iam recorrer? Ora, se eles falam, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, eles seriam desbancados, entre aspas, né? E iriam seguir a Jesus, aqueles fiéis da época. É dessa forma, mais ou menos, que eu acredito, né? Isso, assim, muito en passant falando. Tá?
Amén, amén. Gloria a Dios. Y mira, también le dice Jesús una respuesta a Nicodemo, dice, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto, te digo, que de lo que sabemos y falamos, y de lo que hemos visto, testificamos, pero no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os falo las celestiales, las del cielo? Entonces, Cristo no ficó ahí haciendo la pregunta, no, él comenzó a falar, mas como no había acontecido, él no entendía. Y dice, al seu, siendo el que descendió del seu, el Filho del Hombre, que está en el seu. O sea, él está hablando que él descendió, le está hablando que lo que aconteció, que él descendió del seu, está hablando que él descendió, que es el Filho del Hombre, que es Cristo, que él estaba en el seu. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Filho del Hombre se haya levantado, estaba hablando que él iba a ser entregado por él mismo, los fariseos, los judíos, él iba a ser levantado como esa serpiente, ¿no? Para morir en el lugar de todas las personas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué había acontecido en el desierto con Moisés? Habían falado mal de Moisés y comenzaron a salir serpientes, víboras, cobras, y empezaron a picar a todas las personas que eran picadas, morían. Entonces Moisés clamó misericordia a Dios, y Dios mandó hacer una cobra de bronce, que la pongan una vara y que la levante, y que la persona que olía hacia la vara sea curado. Entonces eso es lo que aconteció con las personas. Ese veneno es el pecado que te come por dentro. La ira, el odio, la amargura, la depresión, la angustia, la desesperación, es el pecado, la envidia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miramos a Cristo y Él nos cura. Vamos a la cruz, oramos, Señor, mira, yo tengo envidia de tal persona, me limpia el corazón. Y Dios te limpia. Entonces dice, y continúa, ¿no? En el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Filho unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió al Filho a condenar al mundo, sino para que el mundo acredite y sea salvo. Entonces las personas no están entendiendo que lo que está en riesgo es tu salvación. Vamos a hablar, hay más de 3.000 religiones en todo el mundo. Las personas acreditan en alguna cosa. Hoy sí se reglamentaron leyes en Brasil que vos no podés hablar en contra de otra religión porque como es la ley, vos hablas mal de otra persona, de otra religión, estás cometiendo un delito. Entonces sos penalizado. Ahora, eso es una ley que você está siendo limitado para hablar lo que fala la Biblia. No me están limitando a mí el vocero, el que lleva la palabra. Están limitando a la palabra de Dios. Porque si yo falo la mitad de la palabra de Dios, ¿entendió? Yo falo, no ten salvación en otra religión, la persona fica ofendida, magoada, ahí viene y me quiere hacer un juicio, ¿no? Porque você falou que mi religión no sirve, que no vale nada. No estoy falando de eso, estoy falando que você puede adorar a su Dios, a cualquier Dios, mas hay un que salva que en la vida eterna, ¿no? Después que você morre, aí você vai descobrir se eu estava certo, estava errado.
Se eu morro agora, pastor, e não há nada do outro lado, eu não perdi nada, porque a Bíblia me ensina a fazer coisas boas, ajudar a las pessoas, por isso temos a obra social, nos ajuda a entender el amor al que no tiene nada, entonces tratamos de ayudarle. Você sabe que fuimos a hacer corte de cabelo en diferentes centros de lugares de ancianos, ¿no? de personas más velhas, personas que están en un retiro, ¿no? Entonces, uno hace un trabajo social para ayudar a las personas. Ahora, Jesús nos enseñó eso. Mas também Ele nos delegou poder. Eu era um ateu, que eu fui curado de uma doença que os médicos não sabiam que era. Aí eu fui à igreja, não acreditava, mas eu fui à igreja. E quando eu saí da igreja, a los 2 o 3 dias me di conta que estava curado, porque nunca mais voltou essa doença. Eu estava falando assim com você e de repente começava a pingar sangue. E eu não fazia nada. Aí a pessoa fala, porque você tinha muita pressão. Iba a tomar a pressão, estava normal. Então não era problema de pressão. Então, Deus me curou. Seja que me curou a pressão, seja que me curou isso de pingar sangue. Eu tinha uma caixa de sapatos com 40 lenços. Hoje não tenho ninguém. Entendeu? Estou curado. Más de 40 años que estoy curado, nunca más me tocó la doença. Entonces tengo que acreditar. ¿Você viu a Deus? No, no vi, mas eu no sentí nada cuando fui curado. Mas eu fui a la experiencia, nunca más aconteció eso. Agora, Jesús pregunta para Nicodemo. Nicodemo, ¿você sabe de dónde viene el vento? ¿Para dónde va? ¿Você vê el vento? No, no veo, no sé de dónde vem, no sé de dónde va el vento, mas eu siento la brisa, eu siento que es una brisa quente, eu siento que es una brisa fría, eu siento que es una brisa fuerte, esa brisa fuerte que viene y ya es como un tornado que te joga al chão. Então, você siente, mas você não vê el vento. E a natureza nos fala de um criador. Você tem um quadro e você vai a ver a um costado, se à direita, à esquerda, no meio, tem uma assinatura de uma pessoa que fez esse quadro. Aí você vai e confere e você vai a ver quem fez esse quadro. Aí você vai a uma escultura, alguém fez a Estátua da Liberdade. Então, quando você vai investigar isso, você sabe que é uma pessoa que fez. E não pode ser que o mundo se fez por el Big Bang, de todo, né? Não há um criador, uma coisa pensante. Hoje estamos usando a internet. Alguém pensou. Você está chegando a milhares de pessoas através de um live. Alguém pensou fazer isso. Há um criador atrás, ou vários criadores atrás disso. Então, o que você acha, pastor? Bom, bem, a primeira coisa que eu quero concordar com o pastor é que o pastor aí não sentiu nada a despeito de ter sido curado. Se deu conta 3 dias depois. Há pessoas que podem até eventualmente sentir, mas tem pessoas que vão lá com o espírito, eu fui lá, não senti nada. Eu tenho que sentir alguma coisa. Eu tenho que ter uma coisa, uma transformação, uma sensação. Não, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não há necessidade disso. Deus, para fazer os seus milagres, não precisa disso, né? Presta atenção. Vamos dar um exemplo aqui da cura, né? De Lázaro. Se fosse depender de Lázaro ser curado, depender de alguma emoção dele, de algum sentimento interno, de alguma sensação, ele não seria curado, porque ele estava morto, não é, pastor? Sim. Se ele não sentia nada, o que ele ia sentir se ele estava morto?
mas ele foi restituído a vida para ele. Então, quero dizer a você que muitas vezes aqueles que esperam, né, uma sensação entrando pelas narinas, pelos ouvidos, pelos olhos, pelos poros, isso pode não ocorrer. Né? Nós aqui falamos da palavra, às vezes somos tomados pela emoção e alegria de estar falando sobre ela, né? Mas também falamos também com muita seriedade, com serenidade. Não precisamos pensar, oh meu Deus, vou ler aqui, e havia. Não precisa fazer isso. A gente fala de forma acordada, para que você entenda, para que você possa pensar, né? O pastor foi curado sem sentir nada. Ah, e aqueles que sentem? São eventualidades, não é? Como eu disse para você, Lázaro não sentiu nada. Eu fui curado também na minha vida, né? Fui operado, fui curado, tive milagres na minha vida, oportunidades dadas por Deus. Creio nisso e cria nisso. Mas eu não fiquei emocionado, tinha que vir, eu sentia que vem, tá vindo, tá chegando. Não. Eu sabia que uma hora Deus ia me contemplar, né, com alguma coisa, com algum milagre, com alguma solução, né? Porque, como diz aqui a palavra aqui, assim, quem crê nele não é condenado, mas quem crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Ou seja, você precisa crer. Crer é o suficiente. Crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Nós aqui, né, não impedimos a entrada na nossa igreja de ninguém, né? Agora, evidente, nós não vamos permitir, não vai ser dado aqui desrespeito ao nosso ambiente, né? Nós não vamos nos lugares onde as pessoas dão culto a outros deuses, nós não vamos lá desrespeitá-las. Quer fazer, faça. Porque Jesus também dizia também uma coisa, né? Hein, pastor? Sim. Ele dizia, quem quiser ouvir, ouça. Não é assim? Então, quem quiser ouvir, ouça. Se você não quer ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Que está mais provada, como disse o pastor ainda há pouco, né? Como é que em 66 livros existe uma ligação tão forte entre uma coisa e outra? Eu estou aqui com uma Bíblia aqui, meu amigo, que tem o que a gente chama de referências, que a gente vê coisas uma ligada à outra nos mínimos detalhes, que se a gente ficar indo em cada uma delas, você vai ter respostas e confirmações em outros lugares da Bíblia sobre aquilo que você está falando. Então, como nós temos aqui livros que foram escritos, né, muito antes de Jesus nascer, e já falavam de Jesus. Não é? Nós temos aqui um livro, a despeito de respeitar a pessoa que pratica isso, respeitar no sentido de que deixo-a à vontade para fazer o que ela quiser da vida dela, mas aqui eu falo que eu não preciso de uma cartomante, eu não preciso de uma pessoa que leia as linhas de minha mão, porque o tempo todo, né, do início ao fim da Bíblia, fala sobre o nosso futuro, o que vai acontecer, né? Muitas coisas que estão acontecendo agora, não é, pastor? Sim. Elas estão acontecendo agora, mas elas foram faladas por Jesus lá atrás. Também foram faladas antes de Jesus.
falaram de Jesus antes dele nascer. Jesus falou de coisas que estão acontecendo hoje antes de nascer. Atualmente você ouve falar em guerras, né? Em pais contra filhos, filhos contra pais, não é? Uma confusão danada, né? Aqueles que perseguem aos cristãos, né? Existem lugares, né, no mundo, né, que inclusive são até abafados. Este ano, só este ano, na Nigéria, foram mortos 7.000 cristãos. Sabe o que é isso? E ninguém fica falando nada sobre isso. Então, você entende o que o pastor estava falando? Não precisamos de sensações, não precisamos de nada disso. Precisamos sim crer que Jesus Cristo é o nosso único caminho. Eu aconselho a você a refletir sobre esta palavra e que você venha a ler a palavra de Deus, a Bíblia, né? E você possa compreender que a Bíblia nos ensina em todos os aspectos da vida. Se você quer um conselho sobre casamento, tem na Bíblia. Se você quer conselho na vida sobre trabalho, vá à Bíblia. Se você quer conselho da Bíblia sobre as suas economias, você tem na Bíblia. Como se portar em diversas situações. Ora, nós somos humanos, erramos aqui e ali. Nem sempre nós vamos agir adequadamente. Mas só o fato de você reconhecer que você não agiu daquela forma e pedir a Jesus que lhe perdoe, né? Ele vai lhe perdoar, né? Muitas vezes, dependendo do nível da coisa que você fez, ele lhe perdoa. Mas isso não significa que você vai escapar das consequências que você fez, né, pastor? Amén. Amén, gloria a Dios. Mira, quería que abras tu Biblia en San Juan, capítulo 14, ¿no? Y también vamos a leer aquí en el versículo 14:6. 6? Sí, 14:6. Disse-lhe Jesus, posso? Sim. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amén. Entonces, Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? El camino para caminar, la verdad para acreditar y la vida para vivirla en Cristo. Cristo es vida. Cristo es la vid. Entonces, nosotros somos los pámpanos, estamos injertados a la videira. La videira tiene una savia, ¿no? Y você se alimenta. Esa savia, cuando você ora, es el Espíritu Santo que está operando a través que você está ligado con el Pai. Jesús falou que todo aquel que pide alguna cosa en su nombre, Él faría. Entonces, quiero falar para você, confíe en un Señor. Acredite en el Señor y camine con el Señor. Aquí no estamos hablando de religión, aquí no estamos hablando... Jesús le dice a Felipe, olha só, porque hay muchas religiones, ¿eh? Dentro del mismo cristianismo, hay diferentes líneas de pensamiento teológico, ¿eh? Entonces, mire lo que fala Felipe, siendo discípulo, apóstolo de Jesucristo, fala en el versículo 8, Señor, móstranos al Pai y nos basta. Y en el versículo 9 fala Jesús, y dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, con vocês, y no me han conocido, faló Felipe. O sea, para algunos cristianos y otras religiones que acreditan en Jesús, lo tienen como un anjo, lo tienen como un hermano mayor, lo tienen como un arcángel. Mas él falou que es el mismo Pai, el Pai está dentro de você. Y cuando você acepta a Cristo en su corazón, dice que Jesús va a venir a hacer morada con el Pai.
va a venir Jesús, que es el Filho, el Pai y el Espíritu Santo. La gente lo divide. El Pai es una cosa, el Filho es otra cosa y el Espíritu Santo es otra cosa. Mas los tres son uno. Es como la clara, el ovo, la yema y la cáscara. Você tem três em um. Então, você pode dividir a clara, pode dividir o ovo, né? E pode dividir a cáscara. Depende para o que você usa, as três coisas têm um certo valor. Mas os três são um. Isso é um mistério, um mistério. ¿Será que Jesús también es el Espíritu Santo? Porque él estaba limitado en la carne. Y cuando él estaba limitado en la carne, él después se convirtió en espíritu. Y él volvió al Pai. Entonces, el Pai, el Filho y el Espíritu Santo. Los tres operan en un solo pensamiento, los tres operan en un solo poder, los tres operan de una forma, en una dimensión triple, ¿no? Es como que você está olhando en una tercera dimensión, pero también hay una cuarta dimensión, eso vamos a hablar otro día. Que la cuarta dimensión es como cuando você, que hizo Jesucristo, que pasó, estaban los 12 falando, y de repente pasó Jesús la pared y se presenta a él y fala, pasa você, y todos ficaron malucos. Un espíritu, ¿qué hizo? No, no soy un espíritu. Toca mi costado, mirá aquí mis clavos, aquí en mis manos, en mis pies. No soy un espíritu. Soy el Cristo resucitado, se les presentó. Y ellos salieron a llevar este mensaje. Si este mensaje hubiera parado a través de las persecuciones en el Coliseo Romano, que eran diferentes tipos de muerte que hacían para los cristianos. Algunos eran atacados por leones, otros eran quemados, otros eran que tenían que luchar con diferentes fieras, otros tenían que luchar con gladiadores, diferentes torturas, diferentes muertes, mas el fin era el mismo, el odio al cristiano. Y hoy estamos viendo que cristianos, judíos, son perseguidos por diferentes personas, vamos a hablar así. Entonces, tenemos que entender que el odio está instalado en el corazón y Jesús no vino a traer un evangelio de reprimenda. Jesús vino a traer un evangelio de amor y las personas, en vez de acercarse a Jesucristo, lo rechazan porque es espiritual. Es algo espiritual. Diga conmigo, espiritual. Espiritual. Es algo espiritual que nosotros estamos viviendo. La oración es espíritu. La comunión con Dios es espiritual. Usted tiene paz y la gente dice, ¿cómo puede tener paz? Mi familia me falaba eso. A mí me habían robado un carro que conquisté después de 10 años de trabajo. Y yo trabajaba con ese carro. Y ahí un estafador falou que me iba a dar una cosa, yo di el dinero, di el carro y no me dio nada. Mas eu quero falar para você que Deus foi muito maravilhoso comigo, porque eu falei, conociendo la palabra, falei para en el mundo espiritual, para el diablo, y le dije, 7 veces me vas a tener que devolver lo que me quitaste. 7 veces, Satanás, me vas a tener que devolver. Ay, pero este fala con Satanás. Oh, Jesús falaba con Satanás. Y le falaba, vete de mí, Satanás. Você está doente. Fala, vete de mí, Satanás, en nombre de Jesús. Ponga en práctica la palabra de Dios. Esa autoridad divina, delegada. Mire lo que fala en Juan, capítulo 14, versículo 12. Pastor, lê para mim. 12. Isso. Na verdade, vos digo que
Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¡Qué palabra! Jesús está ahora con el Pai, no es, aquí está escrito, eu voy. Ahora Él está, Alá. Y llega el anjo con su oración y dice, no, anjo, você vai, Ele está orando, você vai e Ele vai fazer obra, porque é promessa de Deus. Eu orei en Argentina un cara que no tenía solo 5 litros de agua, un bidón de 5 litros de agua, solo que el bidón tenía 2,5 litros de agua. Y yo oré, la heladera pelada, pasó un mes y el cara cuando me ve, yo no conocía más porque él tenía el cabello longo y cortó el cabello como tengo ahora yo corto. Y fala, pastor. Aí me de volta assim, quem é você? Não se lembra, você entrou na minha casa, orou por mim, minha geladeira está cheia. Então, ele mudou sua vida, mudou seus pensamentos, começou a ler a palavra de Deus, começou a pôr em prática a palavra de Deus. E então, os milagros começam a acontecer. Vamos orar, pastor, para terminar, amém? Ora você. Ok. Bom, antes de orar, quero lembrar você só uma coisa. O pastor falou no meio da sua palavra, que é o seguinte, que nós olhamos as coisas e vemos a obra de Deus. E que muitas pessoas falam que isto é obra do acaso. Algumas pessoas que se acham intelectuais dizem que isto é obra do acaso. Eu vou lhe falar o que é obra do acaso. Se você pegar este relógio aqui, ó, e desmontá-lo todo, tirar os ponteiros do lugar, tirar o motor, tirar a bateria, desmontar a caixa dele, desmontar a coisa, colocar dentro de uma caixa. Eu vou falar assim, sacuda aí 1000 vezes. Eu posso falar, sacuda 1000 vezes esse relógio dentro da caixa. Eu posso falar para você, sacuda 10.000 vezes, você sacudir 10.000 vezes, mas também posso falar, sacuda 2 milhões de vezes. Por mais que você sacuda, esse relógio não vai se remontar. Então isso quer dizer que isso aqui não é obra do acaso. Isso tem uma ordem. Isso tem um jeito, uma maneira de se montar e colocar as coisas no lugar. Então eu vou falar para você que o universo, este planeta e tudo que nele há, não são obras do acaso. Você aí não é obra do acaso. Você é obra de Deus. Você às vezes não o aceita, mas você, querendo ou não, você é obra de Deus. É como se um carro pudesse falar, eu não sou feito das mãos humanas. Ele foi feito, mesmo que ele não aceite isso. Entende? Então, por você ser uma obra de Deus, eu vou pedir para você refletir e agora nos acompanhar nesta oração e agradecer a Deus pela sua vida, por estarmos aqui falando dele. Isto é uma maravilha. Tudo o que acontece aqui, nesse momento que estamos falando, é permissão de Deus. Então, vamos agradecer. Querido Deus, querido Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar falando contigo. Não faríamos isso se não fosse a oportunidade que nos deste através do vosso Filho Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Verteu o seu sangue para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por todas essas coisas, pela chance de ouvir a tua palavra, neste momento, sobre a sua palavra, neste momento. O Senhor abençoa cada um que está aqui ouvindo, a nossa palavra, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que saiu por nosso meio. Que nós possamos sempre ser caminho das coisas que Jesus nos dá a oportunidade de ver e refletir. Que você possa aceitar este momento, a sua palavra, e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que alegria você vai ter, meu irmão, minha amiga,
em aceitar Jesus Cristo na sua vida, você vai olhar de outra maneira. Meu Pai, meu Deus, apazigua, abençoa este país, apazigua e abençoa todo o mundo, todos os países, meu Pai. Tira o ódio dos corações dos homens, meu Pai, em nome de Jesus. Sei que sua palavra tem que se cumprir, mas pedimos, Senhor, em nome de Jesus, atendei o clamor do teu povo. Abençoa a Israel, abençoa o teu povo brasileiro, abençoa o mundo inteiro, Senhor. É o que te peço e agradeço. Aquele que está aqui agora, nos assistindo, eles possam ser abençoados. Coloca um anjo em cada canto da casa onde eles estão nos assistindo. É o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amén, gloria a Dios. Y ahora levanta tu mano y vamos a recibir la unción apostólica. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, para agradecer por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y misericordia. Gracias porque estás con nosotros. En nombre de Jesús, Señor, extiende tu mano, Señor, y abençoa cada vida, cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Dejamos todo en tus manos para la gloria de tu nombre. Amén. Amém. Quiero falar para vocês que en el Facebook, Marcelo Parrella, Ministerio Unicristo, você va a ver un convite para mañana 15 horas. Vamos a estar con el rabino Javier Montenegro. Estaremos en oración por naciones. Estamos viendo milagres de personas curadas de cáncer. Estamos viendo milagres de personas que no tenían trabajo, conseguir trabajo. Estamos viendo que la mano de Dios se está moviendo en las naciones. Estamos con 10 representantes en 10 naciones. Entonces, quiero falar para você que Dios tiene cosas grandes. Viene un avivamiento para Brasil, para las naciones. Dios está obrando con poder. Dios está obrando de una forma sobrenatural. Estamos orando por lo sobrenatural. Si querés que lo sobrenatural llegue a tu vida, conectate y a orar con nosotros, que Dios va a contestar tu petición. Bendiciones a todos. Nos encontramos el próximo domingo. Padre